Olá, amigos. 6 de outubro de 2016, Legítima Defesa em Foco. Quero comentar dois casos judiciais para demonstrar mais uma vez como é frágil a situação do direito de legítima defesa no Brasil, apesar de haver com toda clareza o dispositivo que conceitua a legítima defesa, tanto no Código Penal Comum como no Código Penal Militar, dispositivo esse a estabelecer que não há crime quando o fato seja praticado em legítima defesa. Vou repetir para afirmar o conceito. Não é que a pessoa não seja punível, não é que a pena não seja aplicável, não é que o processo seja suspenso, nada disso. Não há crime, a lei é muito clara. E legítima defesa é o uso moderado dos meios necessários para repelir uma agressão, seja ela atual ou iminente, desde que ela seja injusta. Ou seja, repelir a prática de crime. É o direito da vítima, seja atual ou iminente. E, no entanto, frequentemente nós vemos casos de pessoas que são submetidas ao constrangimento até de uma prisão em flagrante delito, mesmo quando o caso manifestamente é de legítima defesa. O comentário é feito, muito especialmente, a propósito do caso, que foi muito rumoroso na época, de um promotor de justiça, ainda em estágio probatório naquela ocasião, aqui de São Paulo, Thales Schroeder, que em Bertioga, ao sair de uma casa noturna, acabou por matar a tiros um indivíduo e ferir o outro. Na ocasião, houve um escândalo enorme da imprensa contra esse promotor de justiça, mas ele demonstrou no processo judicial que agiu em legítima defesa. E, portanto, foi absolvido. Absolvido. Quando há legítima defesa, não há crime. Então, não pode haver antecedente criminal algum com relação à pessoa que tenha sido absolvida pelo critério da legítima defesa. Muito bem. Superada essa fase, ele foi efetivado no Ministério Público do Estado de São Paulo por decisão do colegiado de procuradores, como manda a lei. E, no entanto, alguém, não sei quem, representou contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, que cassou a decisão do Ministério Público do Estado de São Paulo e tem esse poder, impedindo que ele fosse efetivado. Aí alguém mais cuidadoso dirá, não, mas a fundamentação não foi pelo fato, o homicídio em si, porque de fato ele foi absolvido por legítima defesa, mas foi por outros aspectos relacionados ao exercício da profissão. Pode ser, e certamente é. Mas a pergunta é, será que o rumor do caso de então não influenciou essa decisão? Porque até então, aparentemente, ele vinha tendo uma carreira normal, embora em estágio probatório, no Ministério Público. E os percalços que sofreu foram causados por aquele episódio, em que, para não ser morto, talvez, a socos e pontapés por um bando de turbadores, ele utilizou a arma de fogo que portava e se defendeu. Em termos indenizatórios, ele já venceu várias ações contra órgãos de imprensa que fizeram escândalo na época. Editor Abril, Revista Veja, o jornal do Estado de São Paulo e mesmo a Rede Record. Mas dificilmente conseguirá superar essa decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, porque ela já foi confirmada em um recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente esse moço vai levar o peso de ter se defendido pelo resto da vida no travamento de uma carreira a que ele chegou por concurso público. Outro caso importante, recentemente, o juiz de direito de Cubatão absolveu sumariamente aquele casal envolvido num fato que nós comentamos na época, em fevereiro de 2015, em que voltavam, marido e mulher,
do estande de tiro. Ele era praticante de tiro desportivo, a mulher também, e foram surpreendidos por ladrões armados com armas de fogo. O homem se defendeu, mandou um bandido para o inferno, acabou sendo ferido também, pôs o outro em fuga, e o delegado de polícia de Cubatão, completamente insensível aos nítidos contornos de legítima defesa do fato, autuou em flagrante delito tanto o homem que se defendera, hospitalizado, autuado em flagrante delito, como a mulher. A mulher foi mandada para a cadeia pública feminina e só conseguiu sair de lá com habeas corpus 12 horas depois de passar maus bocados, certamente, numa penitenciária feminina. Agora, finalmente, de uma vez por todas, a justiça foi feita, porque ocorreu a absolvição sumária desse casal. Por que critério? Exatamente pelo critério da legítima defesa, que já era manifesto no ato e não permitia, de modo nenhum, ao delegado de polícia que autuasse em flagrante essas duas pessoas. Pessoas comuns, pessoas de bem, pessoas que se defenderam, que exerceram o seu direito. O prejuízo do tempo passado na cadeia, o prejuízo do constrangimento de ter sido autuados em flagrante delito como se criminosos fossem, esse é irrecuperável. Pode até haver uma ação, quem sabe, reparatória de dano moral, mas as sequelas, as lesões psicológicas daquele fato, do trauma de ter sido mandados para a cadeia, isso ninguém tira. Isso ninguém tira. E é absurdo que certas autoridades policiais continuem a proceder dessa maneira, de um modo completamente desarrazoado, como fez o delegado de polícia de Cubatão naquela ocasião, quando a lei brasileira é muito clara em dizer que, havendo evidência de legítima defesa, não há crime. E não havendo crime, não há imposição alguma à autoridade policial para que prenda em flagrante delito quem quer que seja. Nós estamos aqui para lutar para que isso mude. E a nossa luta não é fácil. Exige o engajamento e exige a determinação de todos aqueles que acreditam nessa causa. Porque a legítima defesa não é apenas uma disposição de Código Penal. Não. Legítima defesa é um direito natural. E a legítima defesa é um direito constitucional. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.